Em Surubim. No plantão de notícias. Entrevista do dia. Na entrevista do programa, vamos conversar com a prefeita de Surubim, Ana Célia. Ontem, a prefeitura formalizou o interesse em participar de um consórcio de municípios para a compra de vacinas contra a Covid-19. Vamos abordar esse assunto agora aqui na nossa entrevista. Prefeita, boa tarde. Boa tarde, Alain. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Integração FM. Prefeita, antes de mais nada, os nossos parabéns por essa iniciativa, Ana Célia. E a nossa primeira pergunta, como funciona ou como vai funcionar esse consórcio para a compra da vacina contra a Covid-19, prefeita? Pois é, Jota, a gente tem acompanhado toda essa movimentação desde o dia 20 de janeiro, quando demos início em Surubim ao nosso plano municipal de imunização, onde começamos pelos profissionais de saúde. Esse trabalho tem sido incansável. Hoje mesmo recebemos mais algumas outras doses para os idosos. Eu aproveito toda essa audiência, que esses idosos, nesse momento, vão para ser aqueles que estão em casa. Então, se o familiar não quiser se dirigir ao PSF, ele pode ligar para o Disque Covid, que é o 98751-0389. É importante porque esse novo lote que chegaram ontem de vacinas vão ser para os profissionais da saúde e para esses idosos que estão acamados. Então, a semana passada eu fui até Brasília e fui até Anvisa, porque a gente sabe que a nossa prioridade, eu tenho dito, que tem dois assuntos que, para mim, eu amanheço e anoiteço pensando nele, Alain, que é a votação da PEC do auxílio emergencial, né? As pessoas estão passando fome, as pessoas estão precisando, as pessoas estão sem ter renda. Então, esse é um momento muito difícil para todo mundo, mas principalmente para esses 18 milhões de brasileiros que vivem na extrema pobreza e que têm uma renda de 249 e outros que têm renda zero. Então, a nossa urgência, eu acho que tem que ser a urgência da União, do governo federal, do governo do estado e do governo municipal, é a aprovação dessa PEC do auxílio emergencial. E a outra é exatamente esse assunto que nós vamos falar aqui, que é acelerar todo esse processo de imunização. Está comprovado, os dados de ontem indicam que as UTIs, você sabe, Jota, ontem colapsou em Caruaru. Não tinha na cidade de Caruaru uma vaga de UTI, imagine, né? Ontem, quem tinha o dinheiro para ir no Santa Joana e no Memorial, ou tinha seu plano de saúde, eu gosto de falar isso porque esse é um problema dos ricos e dos pobres. Quem tinha seu plano de saúde ontem, o Hospital Memorial, o Santa Joana e o Esperança não tinha sequer uma vaga de UTI. Então, os dados de ontem mostram que os idosos eles diminuíram em 60% a ocupação da UTI. E que a UTI hoje estão chegando muita gente jovem. Então, é hora da gente vencer essa batalha contra a Covid se tiver toda a população envolvida. Não adianta o município fazer sua parte, o Estado, o governo federal, se a população não ajudar com o uso da máscara, com o distanciamento social, com não aglomeração. A gente sabe que as medidas, né, é porque tem que ser tomada mesmo, né? A gente tem o Hospital Estefânia Farias, a gente sabe que aqui em Surubim tem toda uma retaguarda no hospital, que graças a Deus, Deus iluminou quando a gente colocou, desde maio, o hospital. Estamos com 5 pacientes. Nunca, graças a Deus, chegamos a ocupar os 23, mas se no caso de precisar de uma UTI, não é? Então, Surubim, os números, Alain, eles estão assim sob controle, né? Nós ontem temos muita gratidão da gente ter conseguido, no dia de ontem, ter mais vacinados do que os casos confirmados. 1914, né? 14, não é? E de casos confirmados, 1.799. Então, por todo esse trabalho e principalmente com a ajuda da população. Mas cada dia que eu venho aqui na rádio, para me comunicar com a população, eu tenho que pedir, não andem com a máscara no bolso. Utilize, porque até toda a população ser imunizada é a única ferramenta que a gente tem capaz de evitar tudo isso, que agora em março, né?
Nesse mês estamos completando 1 ano, né? E as notícias com essas variantes que estão surgindo, né, de uma disseminação muito mais rápida, muito mais agressiva, então é muito mais preocupante. Então eu estive em Brasília, atrás de todos os deputados, fiz questão de ir, Jota, não só de Danilo Cabral, mas de todos, né, que tiveram voto aqui em Surubim, e quantas vezes precisar eu vou bater na porta de cada um. Inclusive tive a confirmação no gabinete de Silvio Costa que não tinha esse dinheiro dessa creche, então a Silvio Costa Filho. Já confirmou, o FNDE já tinha confirmado. Tem esse dinheiro lá? Não tinha o dinheiro, os 3,5 milhões não tenho, né, informação. Que era para supostas creches, né? Era exatamente a creche que tinha sido, né, prometida. Não é pelo ex-candidato e que já tinha, como se já tivesse o dinheiro em conta. Então, falsas promessas. Você sabe, né, que o nosso compromisso do nosso grupo nunca foi com a urna, com a eleição. O nosso compromisso é dar, e o meu compromisso, principalmente, dar o melhor de mim todos os dias para que a gente possa melhorar. Agora, a gente tem que dizer a verdade à população. Então, logo o PA, que é do FNDE, abra para a gente fazer todo o nosso planejamento, que hoje pela manhã a secretária Alcimere, junto com o vice-prefeito Edgar e com o Milton, já passaram amanhã fazendo todo esse planejamento. Vamos colocar as creches que a gente sabe que é uma necessidade. E aí, atrás do recurso. E atrás também de Silvio Costa, de Danilo, de Ricardo Teobaldo, de todos eles que queiram ajudar. Então, aproveitando essa ida a Brasília, eu fui até a Anvisa para saber exatamente qual a tratativa. Porque eu fui na terça-feira e na sexta-feira o Supremo Tribunal Federal tinha autorizado a compra de estados e municípios, porque a gente sabe que o Pacto Federativo, a gente não pode quebrar esse pacto. O Plano Municipal de Imunização é a obrigação do governo federal. Então, peguei todas as informações e no dia 2 agora, antes de ontem, a Câmara aprovou que estados e municípios pudessem comprar. Mas a gente sabe que isso tem que ter a liberação do Ministério da Saúde. E nos municípios a gente tem que ter a autorização da Câmara Municipal. Já falei com o presidente Bomba e está todo mundo muito disponível, né, que essa causa é uma causa que é de todos, ele já se mostrou muito sensível. Então, abriu, através da Frente Nacional dos Prefeitos, um consórcio. A Frente Nacional dos Prefeitos ela é formada para os municípios acima de 80 mil. Então, Igaraçu, Olinda, Recife, mas, graças a Deus, eles abriram para os municípios com menos de 80 mil habitantes. Imediatamente, tem 89 municípios que fizeram essa adesão. Surubim, graças a Deus, mais uma vez, partiu na frente. Nós fizemos essa adesão. Eu estou até, inclusive, trouxe aqui essa manifestação de interesse da adesão. Agora, ontem, a informação que eu tenho para dar, Alain, é que houve uma reunião, vocês podem entrar aí na CNM, com o ministro Pazuello, o ministro da Saúde, e o nosso presidente Zé Patriota, ele participou representando cada entidade, cada estado tinha seu representante. Então, a notícia que ele passou é que o ministro, ele, diante de todos esses municípios estarem preocupados de imunizar a sua população, eles se sentiram pressionados, porque a gente tem que reconhecer que houve uma certa... Logo no início, né? O Brasil não deu logo essa largada. Verdade. Demorou. Então, em vez de a gente já estar na fase da entrega dos laboratórios, ainda está aí a fase de fazer os contratos, né? Então, tudo isso dificultou. Coisa muito lenta, né, Ana Célia? Muito lenta, isso aí é sentido, né, por todo mundo, mas a preocupação do ministro é que não pode ter a quebra do Pacto Federativo. Essa palavra foi muito... Não é? E ele, inclusive, disse que já estava contratando, ele está contratando, agora a gente quer que ele contrate, né? Então, os municípios estão entrando nesses consórcios, porque a gente sabe, se demorar muito, a gente vai ter, não é? Que, inclusive, a gente aqui em Surubim já está pensando nesse grupo prioritário dos professores, né? Pensando na volta né? às aulas em abril. Então, a gente também tem que fazer o planejamento. Então, esse é um plano B, né, prefeita? Se o Ministério da Saúde não comprar, os municípios vão agir para comprar essas vacinas. Exatamente. Já nos garantimos, porque até o dia 5, o município que não fizer adesão, ele não vai, ele fica fora. Apesar que a gente sabe que tem mais de 300 consórcios. E todos eles estão participando. Estão também nessa luta, né? Mas aí eu fiquei muito preocupada e o jogo ficou muito confuso.
inclusive agora José Patriota estava numa rádio, eu vinha ouvindo, é que ele diz que até ter a 4ª etapa, ele não vai autorizar que, se o município comprar, vai ter que entrar no plano nacional. Já pensou? Que coisa, né? Porque tem município que pode e município que não. Quer dizer, a gente aqui fazer o sacrifício, comprar a vacina e ter que ir para o plano nacional, ninguém quer ser egoísta. O próprio governo federal não cuidou disso antes, né, prefeita? É uma grande realidade. Todo mundo sabe, né? Nunca estado nem município comprou uma vacina de poliomielite, não é isso, Alain? É sempre o Ministério que distribuiu, né? É a obrigação do Ministério da Saúde, é a obrigação do município é fazer toda a logística da aplicação. E, de repente, a gente se vê aí nesse cenário, mas é tranquilizar a população, que nós estamos muito atentos, não é? E também um exemplo, ele garantiu, não é, que até junho, não é, a metade da população vai estar vacinada e que vai comprar 100 milhões de vacina. Ele está na Pfizer e na Janssen, que é da Johnson, está fazendo o contrato com essas duas. E essa da Johnson tem a vantagem que é uma dose só, né, apenas. Exatamente. É uma dose e já a da resolve. Pfizer, ela é que tem o registro definitivo da Anvisa, né? A da Johnson, ela tem o registro de outros países. Prefeito, agora esse governo federal com essa lentidão é complicado, né? Muito complicado, Jota. A gente está vivendo esse momento de muita angústia, né? De muitas incertezas. Né? Quando a gente tem que ter aquela condução que venha do governo federal, dá uma insegurança, né, população, até em relação à própria postura, em relação ao uso da máscara, né? A gente não pode aglomerar. Aí, de repente, vê o chefe maior da nação, né, ir para um evento, como foi a posse do ministro da Cidadania, e as pessoas lá sem máscara. Então, eu costumo dizer que as decisões, elas são tomadas a nível federal. É a vacina agora, o município quer comprar, mas o Ministério da Saúde, ele tem que autorizar. Porque, um exemplo, a da Coronavac, eles têm um contrato direto com o Ministério da Saúde. A gente não pode comprar da Coronavac. Então, ele foi muito claro, o ministro Pazuello, que tem um recurso, mas que também está com dificuldade com os fornecedores. Então, todo esse atraso do início de demonstrar ao Brasil que tem interesse na vacina está fazendo com que a gente sofra mais ainda. A gente sente, sabe, prefeita, de que o Ministério da Saúde, via o presidente da República, não quer liberar para que estados e municípios comprem essa vacina. Essa é uma porque realidade. essa é como ele falou, ele foi muito claro, é a quebra, né, do pacto federativo e é também um desgaste do SUS. Então, eles, com essa pressão dos prefeitos e do dia 2 ter sido aprovado na Câmara dos Deputados, delegando, né, autorizando que estados e municípios pudessem comprar, eles ontem já Travaram, né? Já estão tentando agilizar, mas dizendo que a gente, se comprar até a 4ª fase ser todos vacinados, tem que ir para o plano nacional. Aí ficou aí agora essa questão, mas todo mundo está muito atento, né? Todo mundo muito unido e com um objetivo só, né? Isso, Alain, quer imunizar, quer proteger a vida e quer garantir todo esse momento que tem sido muito difícil, de grandes dificuldades, de muita incerteza, de conturbação política. Então, o que a gente pede é que se une governo federal, governo do estado, governo do município e, sobretudo, com a população ajudando. Isso é muito importante, a participação. A gente entende que a população não aguenta mais ficar em casa, a gente entende que as pessoas precisam ter renda, mas a situação, os dados mostram que o ano passado no Brasil, o número de mortes foram maiores do que em 112 países. Então, a situação do Brasil realmente é uma calamidade. Quase 2.000 mortes ontem, né? É um absurdo. É importante, a prefeita deu um número aqui interessante no começo, viu, Jota? Ela disse que Surubim hoje tem 1.914 pessoas vacinadas, 1.914, tem 1.799 casos de Covid confirmados. A prefeita está dizendo que tem mais gente vacinada hoje do que casos confirmados, mas isso não é motivo para relaxar. Não, eu fazendo uma conta rápida aqui, se você observar, 1.914 não chega nem a 3% da população, né, prefeita? Surubim tem 65.647 habitantes, então isso vai para 2,91%, é muito pouco ainda, né? Muito pouco, eu tenho dito que é uma gota d'água, né? E os números do Brasil, Alain, é 1%.
Então, uma população, 200 milhões de habitantes. Exato. Ele, no cronograma que ele colocou, é que 8 milhões de doses eles vão chegar até o dia 6, até junho, mais 32 milhões até o dia 9 e 59 milhões até dezembro, dando 100 milhões, não é, de vacina. Uma informação quente aqui, estou vendo aqui no Jornal Globo, é que Bolsonaro confirmou a compra da vacina da Pfizer e disse que as primeiras doses devem chegar em abril. Essa informação saiu agora, em abril. Mas veja que não é uma coisa imediata, né? A gente está começando agora, março, né? A gente era para estar, né, se tivesse partido na frente, né? E isso aí, por conta da aprovação na Câmara no dia 2 e pela pressão que os prefeitos fizeram e governadores de todos os estados da compra direta. Então, se a obrigação é do governo federal, eles têm que cair em campo, não é estar contratando. Alain, o bom, ele contratou, essa notícia é contratou, está contratando. As primeiras doses chegam agora em abril já, está no Jornal Globo aqui. Sabe, prefeita, não querendo ser pessimista, infelizmente, estados e municípios têm que esperar pela ordem do governo federal. Mas com essa lentidão, Ana Célia, nós vamos chegar ao mês de dezembro e não vamos ter sequer 40% da população vacinada no nosso país. Essa que é a grande verdade, né? Lamentavelmente. Eu tenho que agradecer também à população, que aqui a gente está muito bem aceita a vacina, tanto o idoso em casa, quanto no drive-thru. Assim, num dia nós vacinamos 380 idosos, então não tem ninguém dizendo que a vacina não fez efeito, que a gente sabe que ela é eficaz. Eu acho que o grande problema aqui da cidade é a questão do uso de máscaras, né? Que a gente percebe muitas pessoas ainda resistindo, não querendo usar máscara. Essa é uma preocupação. Nós estamos intensificando não só a pulverização, né, hoje já nas ruas do banco, mas também na fiscalização. Mas eu acho que é uma causa de todo mundo juntar. A gente vê muito, né, as pessoas vêm no transporte alternativo, traz no bolso. Está ali no contágio, né? Tem aqueles que são assintomáticos. Ou então vai falar com outro, baixa a máscara, né? Baixa a máscara, deixa o nariz, deixa o nariz descoberto. E as consequências da Covid são muitas. Não é você passou o sintoma, não. Tem problemas cardíacos, estão dando muito, né? Problemas neurológicos. Então, é uma doença que a ciência, né, conhece pouco. Então, a gente tem que estar realmente com o que tem de ferramenta para a gente se prevenir, que é o distanciamento social e é o uso da máscara. Então, a gente pede mais uma vez à população, vamos estar com a fiscalização intensificando mais ainda, né? Colocamos um grupo maior junto para dar todo um apoio na vigilância, para poder estar aí na rua, nas portas do banco, onde for, dizendo que as pessoas têm que usar realmente a máscara. A gente quer, o objetivo é proteger todas essas vidas da nossa população. Então, vamos mais uma vez pedir, né? E vocês aqui têm todo esse poder, Alain, né, no meio de comunicação, de dizer, você imagina, Caruaru ontem sem uma vaga de UTI. Então, o paciente está aqui no Estefânia, tem uma piora, e a gente tem que pensar também que Surubim não é uma ilha, né? Mesmo os números estando sob controle, Surubim não é uma ilha, é uma cidade polo, e a gente depende, no caso de um atendimento de alta complexidade, de ir para Recife ou para Caruaru. Prefeita, próximo sábado vamos ter a Feira Livre de Surubim. Ontem aqui nós tivemos as presenças de Denila Pena, como também do Ricardo Mota, explicando como vai se funcionar, não é, prefeita? Vamos ter, né? Eu estou aqui em mão com o decreto 50346, que é do governo do estado, do dia 1º de março. Doutor Garibaldi já teve também nesse espaço, também explicando todo mundo, é uma ação integrada de todos, né? Que a gente tem que cumprir, isso aqui vem de todos que fazem parte da comissão, né, contra a Covid, é um decreto do governo do estado. Então, sábado vai ter a fiscalização, mas a gente entende que o povo está nessa luta junto com a gente, que vai ajudar, que a feira tem que ser do que é essencial, fruta e verdura. Né? O comércio, com todo esse desgaste, com toda essa crise, vai estar fechado, né? Isso não é fácil, depois de todo esse ano que eles passaram, né? E a gente se preocupa, a gente não quer o desemprego, né, da nossa população através do comércio, mas são medidas que é um decreto, a gente tem que fazer ele valer. Então, a feira, né, eu vi vários municípios que estão antecipando para sexta-feira
a exemplo de Brejo da Madre de Deus, a exemplo de Limoeiro. Orobó também. Orobó também antecipou, né? Exatamente, vai ser amanhã. Filho. Nós vamos colocar no sábado, entendendo que os feirantes, que eles vão contribuir. Quarta-feira já houve todo um trabalho pedagógico de banco em banco, porque a gente também pensou, Jota, né? De colocar na sexta, vai vir todo mundo na sexta-feira, pelo menos se divide, né? A sexta e o sábado. Né? Se a gente tiver errado, a gente vai ver a movimentação, vai avaliar e ainda tem, para cumprir o decreto, o próximo sábado. Outro sábado, aí a dia gente 13. Tem um comitê também que sempre está se reunindo, né? Da saúde, junto com a agricultura, né, e com todos que fazem da prefeitura, para a gente avaliar como será essa feira de sábado. Mas, de antemão, a gente já pede a contribuição dos feirantes, só podem ser o que está definido nesse decreto, e vamos fazer valer. Deixa eu explicar aqui para as pessoas, estamos aqui no estúdio da Integração, sem máscara, quem está assistindo a gente, mas só que a prefeita está aqui, quem está vendo também vê que tem barreiras de acrílico entre nós. Estamos respeitando, estamos distantes aqui mais de 1 metro um do outro e também existem essas barreiras de acrílico para evitar que tenhamos aí contato um com o outro já para evitar, né, qualquer tipo de possibilidade. É importante a gente dizer isso aqui para os ouvintes. Porque quem está assistindo, né, e agora tá vendo tá aí que a gente está com acrílico aqui. Exatamente, até porque... Distância, né? A distância ainda tem um acrílico separando todos nós aqui no estúdio. É importante dizer isso. Cuidado, que o nosso bem maior é nossa vida. Se a gente não cuidar dela, não é isso, Alain? É verdade. Então, prefeito, a gente quer agradecer aqui a sua participação. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar em relação a essa questão de vacinação e também da feira, pode ficar à vontade. Pois, em relação à vacinação, é dizer que nós estamos, né, já no consórcio. O nosso secretário de Finanças já está organizando, não é? A gente precisa fazer o nosso planejamento de como vamos dispor, mas com essa notícia agora, Alain, e também aguardando a autorização do Ministério da Saúde para que a gente possa comprar, mas dizer, nós fizemos nosso planejamento, estamos cumprindo, nos organizamos para a gente garantir esse direito, todos com o objetivo de melhorar a vida de cada surubinense. Então, estamos juntos nessa luta, com muita fé, com muita esperança, que todo esse momento ruim, de tanta dificuldade, de famílias separadas, né, de 500, né, mortes aqui em Surubim, então famílias que estão nesse momento seus entes queridos, né, tudo isso é muito triste. Então é uma luta que é de todos. Então, muito obrigado, Alain. Vamos dizer que estamos prontos, trabalhando incansavelmente, né? Toda a nossa equipe da prefeitura, eu tenho dito, não tem sábado, não domingo, não tem dia, não tem noite. É todo esse nosso trabalho. Quando a vacina chega, a logística já está toda pronta, né? O pessoal tem trabalhado muito e quem estiver nos ouvindo, a gente sabe dessa grande audiência, o idoso, a partir de 80 anos, que esteja em casa precisando a vacina, ou ligue para o Discovid ou procure a unidade básica de saúde mais próximo ou então o seu agente comunitário de saúde. Muito obrigada. Bom, conversamos aqui no Plantão de Notícias com a prefeita de Surubim, Ana Célia. Vamos ao intervalo e voltamos já já com o Plantão de Notícias, Jota. 31 minutos.